Fala galera, hoje a gente tá num podcast aqui excepcional. Esse aqui é algo que eu venho há muito tempo tentando fazer acontecer, foi difícil. Pensa numa pessoa que faz com doce, viu? Faz de difícil, mas depois de muito me esforçar, consegui trazer essa pessoa que a gente admira tanto, que é o Major Vitorino. Fala, Major, como é que tá o senhor? Tudo bom? Tudo bom. Só que o Major insistiu falando que ele só viria fazer esse podcast, bater esse papo com a gente, se ele pudesse trazer um colega dele e aí fazer o quê, né? Eu sou capitão. Pera que eu tô falando. Como a Joyce Hasselman cancelou de última hora, a gente preencheu essa lacuna com o presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Palmas pra ele, galera! É bom você valer a pena, viu? O cara não era Joyce, o Alexandre Frota ia vir também. Tá rodando muito esse Brasil, presidente? Bastante, desde a campanha. Mantivemos o mesmo ritmo, inaugurando muitas obras. Você nunca parou, né? Não, todo dia num canto diferente. Quer mais? Imparável. Indançável. Imorrível. Indançável. Imbrochável. Não, mas você fez uma dancinha ali agora que deu molejo. Ali, Imboicotável, tentaram boicotar lá o Maracanãzinho, não é não? Mas deu certo, foi uma festa bonita lá. Mas você serviu com ele junto, ele é imbrochável mesmo? Sei se você conhece mais. Não, eu não servi com ele e esse teste aí eu não fiz. Não, vocês não estavam juntos, não? Não, na verdade, o presidente se formou na mãe em 77, que foi o ano que eu nasci. E eu saí. Tem vezes que tem alguns vídeos que o presidente gravou e falou assim: não, Vitor Hugo, meu contemporâneo da mãe. Eu acho meio. Contemporâneo como? Tem uma geração de diferença entre vocês dois, né? Eu entrei pro Exército em 94, eu já tinha saído, né, do Exército. Eu saí em 88, quando fui diplomado vereador no Rio de Janeiro. De vez em quando a pessoa de esquerda fala que eu fui expulso do Exército. Você tá falando que o Lula mentiu? O Lula soltou uma fake news esses dias pra trás. Ele falou que eu fui expulso. Não, o Lula mentiu. A imprensa falou que ele não mente, que você foi expulso. Não foi expulso. Eu passei pra reserva no dia da diplomação. Então você saiu de uma carreira para começar outra. Sim. E aí, às vezes você pensa assim, o que eu fui fazer? Que eu tava tão bem lá com meus colegas do Exército, com o Major. A gente pensa, né? Mas a vida é dinâmica. Né? Até aquele momento eu achava que apenas servindo a pátria, né, como militar, que você podia servir a pátria. Em qualquer lugar está servindo a pátria, interessa, desde que você fazendo bem feito a tua atividade, está servindo a pátria. Foi isso que você falou pro Major para convencer ele para entrar para política? Não, ele que me convenceu, ele veio para cá. Ah, foi? Não. E aí depois porque ele era assessor lá da... Não, mas não era meu assessor, era da Câmara. Eu era consultor legislativo da Câmara. Eu não lembro dele da Câmara. Ele lembra de mim, lógico. Nunca esqueceu do senhor, nunca esqueceu. Você sabe de algum fato marcante meu como deputado lá? Sabe, esse é o momento ó, teste de amizade. Teste de amizade. Virou já uma, como é que é? Uma discussão de relação. Aqui. Vamos lá, DR, em público. Não, na verdade, quando eu fiquei no Exército 21 anos, e eu já conhecia, lógico, então o deputado Bolsonaro pelas falas, mas tinha uma visão diferente dele. Quando eu cheguei na Câmara por concurso em 2015, eu pensei, cara, eu encontrava com ele nos corredores, ele me tratava super bem. Eu via Porque era normal os deputados tratar mal a galera? Não, era normal às vezes não falar, não ignorar. E vi o deputado na época, né, o presidente na época, deputado conversar com o faxineiro, conversar com o porteiro, conversar com os servidores, da mesma maneira que conversava com o deputado ou com o ministro. E conversa, né, senhor? Conversava. Então aí eu falei assim, cara, eu quero conhecer melhor o que ele pensa. Porque no dia a dia parece um cara do bem, pô. Aí eu fiquei 8 horas assistindo pronunciamentos dele no YouTube. Tretas com a Maria do Rosário, brigas. Aí você falou, cara, esse cara tem que ser presidente. Não, cara, eu terminei ali, depois de 8 horas, eu falei, pô, primeiro, eu me convenci de que ele estava certo o que ele falava. Depois, sabia que era um jeito diferente, mas era o jeito dele de fazer. E terceiro, eu estava convencido completamente que ele seria o presidente da República. E a partir daí comecei a pensar também, cara, se eu estudei nas mesmas escolas que ele estudou, nos mesmos bancos, passei pela Brigada Paraquedista também, na Academia Militar das Agulhas Negras, Exaó. Cara, por que eu também não posso ser deputado federal de repente, para defender as mesmas pautas que ele? Mas tipo assim, se um cara desse virou deputado, por que eu não posso? Não, né? Baixaram o nível disso aqui. Se ele pode, eu vou também, ué. A questão era que ele tinha Foi os sim, mesmos você valores. falou pra mim aqui. Tô brincando, ele falou. E aí eu fui lá, não sei se ele, talvez o presidente não lembre, mas eu fui numa quarta-feira de noite. Essa história, eu quero ver se ele conta do mesmo jeito. Vamos fazer, eu já ouvi essa história. Eu fui numa quarta-feira de noite. Ele apareceu no seu gabinete. Eu não lembro. Eu recebia muita gente. Não é marcante, né? Eu saía sempre por volta das 22, 23 horas do gabinete para ir para meu apartamento no Sudoeste, em Brasília. Né? Eu atendia muita gente, atendia muito telefone. Né? E o pessoal, às vezes, quando eu atendia, é ele mesmo, não, só apresentar para falar. Mas é a maneira de ser, tranquilo. E como é que surgiu essa amizade, assim, que a gente percebe? Hoje é bem claro. Olha, quando você se identifica, como ele apareceu, não, como major do Exército, e fizemos a mesma escola, vem quando você
alguém que fez a mesma escola tua no passado, você se identifica. Aí você acaba... O povo que fez escola comigo é quase tudo esquerdista, moro com os pais ainda. Começa a ter afinidade, né? E a amizade nasce aí. Apesar da enorme distância de idade nossa, né? Enorme, dá pra ser seu avô, né? Não, mas quase, avô, papai, avô não. Não, mas presidente, você pode ter certeza que tenho um orgulho muito grande dessa proximidade, da amizade. Eu, às vezes, quando estou conversando com o senhor ali na Alvorada ou no Palácio Planalto, e cai uma ficha em mim assim, tipo, cara, eu estou conversando com o presidente da República do Brasil, um presidente que rompeu com práticas do passado. Isso é um privilégio para qualquer um. Sabe o que é comum fazer? Eu pego um assessor meu, né? Pega uma cidade abaixo de 10 mil habitantes. Levanta aí o destacamento da Polícia Militar. E liga pra lá. Metade das vezes o cara baixa o telefone na minha cara. Não acredito que é. Não, você não vai me jogar no buraco. Agora era numa cidade pequena do Vale do Paraíba. Bati um papão com o cabo lá. Que inclusive ele tem 45 anos de idade e é cabo da PM ainda de São Paulo. Opa, coisa esquisita, né? Eu lembro que nós mexemos na questão da promoção de cabos no ano passado, da aeronáutica. Era 20 anos. Juntamente com o comandante da aeronáutica, passamos para 15 anos. No futuro, dá uma diminuída nesse tempo na mesma graduação, porque é meio 15 anos como cabo também é forte, né? Mas era 20. Vai resolvendo. É muito trabalho, é um trabalho bem extenuante, né? Mas estamos aqui hoje para falar sobre o futuro do Brasil. A gente não vai entrar em pontos específicos da política, porque você já faz isso o tempo todo, né, presidente? Todo lugar que você vai, tem que falar sobre política. Projeto de lei, PEC, decreto, Zelensky, Rússia, Biden, que Biden tá indo mal pra caramba falar nisso, né? O cara tá... Parece que 75% idade, né? de rejeição lá. Caramba. A idade pegou ele mais... Tem gente com a idade dele que tá bem, né? É o senhor. Eu tô um pouquinho abaixo, tô com 67. A pessoa sente a idade, né? Sente a idade. Eu tive um contato com ele pessoal. Foi até bom o contato. Conversamos bem. Ele falou numa ampliada, que chama, né? Numa reunião ampliada. Ele falou, falam tanto da floresta amazônica, mas nós aqui destruímos as nossas florestas. Eu lembro desse trecho. Tá? A imprensa aqui não falou nada. Agora, está um manifesto lá fora contra mim, questão de Amazônia, etc. Leonardo DiCaprio está chateado com o senhor. Mas a Espanha, né? Portugal e parece que Itália também está com uns incêndios bravos lá. Tá? Califórnia, o Parque Yosemite, que eu até fui lá, um parque de árvores centenárias, está em chamas completamente. Mas acontece. E a Greta foi lá resolver isso? Leonardo DiCaprio falou alguma coisa? Não. Eu acho que no seu próximo mandato, presidente, o senhor tinha que colocar a Greta em algum ministério aqui, cara. Meio ambiente é uma boa, né? Não, meio ambiente. Coloque ela no meio ambiente, porque acho que ela resolveria tudo. E o Leonardo DiCaprio como assessor dela. É um produto do pessoal da Nova Ordem Mundial, né? É um produto. Então pegou uma pessoa que sabe expressar razoavelmente bem e foi turbinada e dá o recado. Com todo respeito, né? Sabemos que tem muita gente que são superdotados, né? Independente da idade, falam muito bem, etc. Mas ela não é a pessoa adequada, nunca, pelo que eu sei, nunca teve na Amazônia. Eu já convidei várias vezes, até na ONU, né? Visite a Amazônia. Você pega, por exemplo, Boa Vista, Amazonas. Você não vê nada desmatado. Você não vê fumaça. Não, naquele mapa. A floresta úmida não pega fogo. Naquele mapa do Twitter do Leonardo DiCaprio lá, a Amazônia está em chamas, está explodindo aquilo ali. A Amazônia você pode ver, né? Você pega Roraima, lá tem uma tabela periódica embaixo da terra, assim tudo lá. Mais reservas hídricas, né? O Embrapa terminou o estudo, está em condições de cultivar 1 milhão de hectares de terra lá em Roraima para o trigo. Esse ano devemos chegar a produzir 8 milhões de toneladas, consumimos 12. Estamos atingindo a autossuficiência no trigo. E daqui a 10 anos a Embrapa diz que nós vamos exportar o equivalente a um consumo nosso. O nosso agronegócio realmente... A gente vai alimentar o mundo agora, principalmente porque eles destruíram a produção deles, né? E também porque nós vamos ter excelentes governadores, não vamos, presidente? Sim, sim. Porque você não consegue fazer tudo sozinho, né? Um bom governador, você não vai apoiar um Dória dessa vez, não, presidente. Eu não apoiei. Eu sei. Você não vê uma foto minha com ele. O Wilson Witzel também, não vai ter nenhum aí nessa jogada agora, não? Nada. Até o Dória foi no Rio, entre o primeiro e o segundo turno, eu não recebi. Eu lembro, eu sei da história, eu tô zoando com o senhor, presidente. Tem que zoar um pouquinho. A gente sabe que agora o senhor está muito mais preparado para escolher a galera. E aí eu queria entender... Não sou eu que escolho, eles aparecem, né? Eu não escolhi eles escolhi uma aparece. É que tem pessoas que estão bem intencionadas. Aí o senhor filtra isso daí? Não,
procura dar uma filtrada, procura levantar alguma coisa daquela pessoa, ver se ela tem humildade em primeiro lugar para ouvir as pessoas, não vai subir a cabeça o poder. E vai ter muito poder aí para subir, viu? Major, tu sendo governador aqui, tu vai ter muita dor de cabeça. Isso. Por vezes vai ter saudade do teu tempo de assessor parlamentar lá. Pois é. Mas você vai entender, obviamente, que está fazendo pelo seu estado e pelo Brasil. Você entrou num assunto que eu queria até falar. Você direto fala assim, não, isso aqui, você estava falando semana passada. Isso aqui é uma prisão sem tornozeleira. Não é tornozeleira, não é? Sim. Aí tem aquele vídeo, eu não posso tomar meu caldo de cana, eu não posso comer meu pastel, minha vida é uma... Aí você pega e fala para os outros entrar nessa, presidente. Por que você está fazendo isso com ele? Não, mas ele quer, ninguém não obriga ele a entrar. Explica para ele, fala, não, eu confesso que eu forcei um pouco a barra em cima do Tarcísio. Foi. O Tarcísio é uma pessoa que tem oferta de emprego para ganhar mais de 200 mil por mês. É coisa bem sucedida também, fez academia, fez o IME, concursado também da Câmara. Tá? E ele falou para mim, na conversa, né, eu convencendo ele, eu vou fazer isso pelo senhor. E se eu perder as eleições, o Brasil fica sem rumo. E eu costumo dizer, né, faça as comparações, vê como é que está indo a Argentina, Colômbia, Chile. Não, isso é gritante a diferença entre eles, né? E a gente está fazendo... Você viu que saiu até na FMI, falando que o mundo inteiro está entrando pelo buraco, com exceção... Da onde? Da onde, Major? É o Brasil? Do Brasil. Com e exceção do Brasil. Né? Culpa de quem? Baixa, PIB e a culpa é de quem? A culpa é da Globo. Que protegeu o povo brasileiro, os governadores, não é não? Se essa parte da imprensa não atrapalhasse tanto, o Brasil estaria muito decolava, bem. Né? Muito bem. Mas é o tempo todo... E pegando essa experiência que o senhor adquiriu nesses 4 anos, o que você daria de conselho, sugestão para uma pessoa que está querendo pegar o governo do estado como Goiás? Por exemplo, o Major quer pegar uma carga executiva agora, está buscando isso. Que conselho o senhor daria para ele? Ele tem esse perfil de executivo pela formação militar dele. Ele sabe que é parlamento brasileiro, que teve 3 anos lá dentro como servidor da Câmara. E depois, como parlamentar, ele sabe como funciona. E ele botar uma coisa na cabeça dele. Eu tenho 594. Aqui você 41. tem 41. O quê? Parlamentares federais. Ah, tá. Então é uma diferença muito grande, mas bem menos difícil tratar com 41 do que com 594. Aqui é 17, não 17 federais. 41 estaduais. O federal não vai tratar, ele vai tratar com os deputados estaduais aqui. Então, tendo uma bancada de metade mais um consciente, consegue fazer muita coisa. O povo tem a vida facilitada. Ele tem que botar uma coisa na cabeça, igual eu falo, né? Eu não tive 58 milhões de votos. Eu tive 58 milhões de pessoas que acreditaram em mim. O voto não é mercadoria. E acreditam ainda, talvez mais. Não é mercadoria. Tá? É tratar o voto como uma pessoa que acreditou em você. Você mesmo já votou. E foi destratado muitas você já vezes, se frustrou com o voto, é natural. Tá? E você tem que entender que você está fazendo, está ocupando uma função das mais nobre do Brasil, que é servir ao próximo, servir ao seu Estado, servir ao próximo. E não é fácil, você tem que aprender a mexer com ingratidão. Eu não vou falar nome, como alguns daqui também. Eu falo, não tem problema não. Olha, tem... Tô brincando. Uma vez chegando, virar inimigo rapidamente. E teve muitos, né, presidente? A minha atividade, a tua, é de domingo a domingo. Tá preparado? É o eterno oficial de Acho que você tá até pensando de novo assim, cara, será que eu prefiro ver o oficial de dia, cabo da guarda. Vai ter que pegar na massa o tempo todo. Acho que depois dessa conversa, o Major vai pra casa conversar com a esposa. Não sei, vou repensar. Vou ver esse negócio direito. Domingo a domingo. Você pode ver, você vê lá onde eu moro, Palácio do Alvorada, tem o segundo andar, residência, nada de normal, né, de diferente. Serviço no térreo, embaixo tem tudo, tem sala de jogos, tem sauna, televisão, cinema. Você não usa nada, né, presidente? Não usa nada, nem usar. entra nesses lugares, né? Às vezes é comum receber o pessoal de bermuda em casa. Ou então dentro da piscina, senão não recebo. Porque o tempo todo tem gente que quer falar comigo e tem interesse para ser tratado com essas pessoas, né? Pessoas do bem, tá? Raramente vão cair lá para querer perturbar. E a gente tem que atender, não é enganando, mas um sorriso, tratando bem as pessoas, para sentir-se prestigiada e buscar alternativas. Eu tenho o prazer de dizer para você uma coisa que em 3 anos e meio, ninguém até hoje chegou para mim, muda essa vírgula do decreto que a gente conversa lá fora. O ano passado... Porque eles nem sabem que tem abertura para isso. Eu estava com um cara o segundo homem do Serviço Participante da União, SPU, um grupo de empresários, um falou, pela primeira vez eu entrei no SPU e não fui achacado. Sim. Tá? A gente não cria dificuldade para vender facilidade. Por exemplo, a Norte e Sul. Nós viemos aqui,
juntamente com o Tarcísio, no início do meu mandato, porque tinha licenças e tinha contratos, né, por parte da União. É uma ferrovia particular, mas dependia do governo. Você pode ver, ninguém criou obstáculo para Rumo continuar. É porque sabe que nesse governo não tem abertura para isso, né? Eles sabem que... E você seria o primeiro a denunciar se viesse fizer isso. uma coisa uma vez, já era. Você não tem como esconder mais. Você vira refém. Se errar, você vira refém. A gente percebe isso você claramente. Sem errar, os caras querem te botar como refém. E faz isso com muitas pessoas, né? A gente tem faz, muita gente faz aí que está presa justamente nesse... Muitas pessoas poderosas aí estão, né? Mas a gente sabe que aqui não vai acontecer isso não, né, Major? Não, já começou agora, nesse momento aqui. Algumas figuras aqui do Estado chegaram para mim, presidente, falaram, bom, você quer que eu declare apoio amanhã? O meu partido vai estar com você? Faz o seguinte, se compromete comigo de dar o DETRAN, de dar a Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde, para o meu partido e amanhã... Me dá o governo inteiro que eu te apoio. Eu tenho falado que eu não vou fazer de jeito nenhum. Tem governo inteiro que prefeito que entrega tudo para poder ter o apoio da base, né? Daí o cara vai correr risco o tempo todo. O que veio do parlamento para mim? Veio a Tereza Cristina, da bancada ruralista, é uma excelente aquisição. Tá? Atualmente tem o Ciro Nogueira, que que interage melhor com o parlamento brasileiro. Né? Então, o João Roma era deputado federal. Fez um brilhante trabalho na cidadania. Tá forte lá na Bahia, O Onix virou coringa nosso dentro do parlamento. Tá forte no Rio Grande do Sul também. Então tem alguém de lá. E alguns às vezes falam o Centrão. Eu fui do PP há mais de 20 anos. Se você tirar o partido de centro... Tem uma coisa que eu preciso corrigir. Quando você falou isso numa frase, acho que foi na Jovem Pan, o senhor falou assim, eu vim do Centrão, né? No sentido de origem. Sim. Aí eles usam isso o tempo inteiro, como se você tivesse falado assim, eu sou Centrão. Eu tenho que negociar, eu tenho que ter, por exemplo, para aprovar a emenda da Constituição, 308 votos dentro de 513. Não é fácil. Se você tirar os partidos de centro, sobram 200. Não governa sem o centro. Agora quer que eu negocie com o PSOL, com o PCdoB, com a rede, com o PPS? Hoje a gente já entendeu isso. É como se o centro fosse uma arma. Ela pode ser usada para o bem ou para o mal. E se você não tiver posse dessa arma, ela cair na mão dos bandidos, ela vai ser usada para o mal. Então, use o centro, traga o centro para o próximo do governo, para passar os projetos, para levar o Brasil para frente. É mais pejorativo. Como se fora dos partidos de centro, o resto for tudo pessoas decentes. Então, os petistas são todos decentes. Exatamente. Então, o pessoalista, então, né? Mas eu vou convidar mais uma pessoa para participar com a gente, presidente, porque tem duas pessoas que estão trabalhando muito para o senhor aqui, viu? Estão trabalhando muito, muito mesmo, fazendo campanha para o senhor, que é o Major, que o senhor já conhece, e o nosso candidato ao Senado do PL também, do nosso partido, que é o Wilder. Fala, Wilder. Fala, Wilder, tudo bom? Tudo bom, Gaia? Tudo Seja bem, bem-vindo. presidente? Tudo bem, meu colega Vitor Hugo? Graças a Deus. Tá nervoso por estar na sua frente, tá até tremendo. Nervoso. São Não, mas eu quero fazer, presidente, um depoimento. Eu quero fazer um depoimento sobre o Wilder. Eu, quando via um empresário de sucesso assim, presidente, eu achava que ele tinha nascido rico já, que ele tinha... Depois, quando eu fui conhecê-lo melhor, descobri que ele veio da cidade de Taquaral, aqui no interior de Goiás, nascido filho de uma costureira com um taxista, que durante muito tempo da vida não fez mais do que uma refeição. No dia que fez 2, passou mal. E se formou em engenharia em 4 anos e meio, ao invés de 5. É uma mente privilegiada aí. E hoje é um dos maiores empresários do Brasil. Então, assim, tê-lo conosco aí nessa empreitada, eu tenho que fazer esse depoimento na frente do presidente. Pré-candidato, é isso? Nós fomos escolhidos hoje como candidatos. Já está definido já. Então, parabéns aí. Eu que agradeço o Vitor Hugo aí. Na verdade, hoje, presidente, são 4 meses e um dia, daquele dia que nós fomos, vamos dizer, batizados lá. O presidente fez a deferência para nós lá como seu pré-candidato ao Senado e ao governo do Estado de Goiás. Então, 4 meses de convivência, a gente com certeza já se conhece muito bem uns aos outros aí, né, Vitor Hugo? É verdade. Eu tenho orgulho E o Senado, acho que nessa eleição nunca chamou tanta atenção quanto nas eleições anteriores, porque agora a gente está vendo onde que o Senado está falhando, né? E o que o Senado realmente faz. As pessoas, o senhor fala isso direto. Hoje o povo não sabe quem está no que dia começa a Copa do Mundo, alguém sabe? Não sei nem qual país sabe, que é a Copa do Mundo. Vai ser esse ano. Vai ter daqui 2 meses, 3 meses tem a Copa do Mundo, ninguém sabe. Mas o povo sabe das PLs, das PECs, quem são os ministros do STF, quem são os ministros. O povo está sabendo de tudo isso. E o povo sabe hoje a importância de um Senado que fique do lado do povo, não é? A gente está vendo que é a casa que poderia, às vezes, dar uma freada naquela outra instituição ali que está atropelando. Que sugestão, que conselho o senhor daria para alguém que está concorrendo para o Senado? O que você espera de senadores para o próximo mandato, presidente? Olha, que cumpra o seu papel. Qual que é o seu papel? Projetos de lei,
né? Controle de outro poder, tá? Sugestões. Olha, ele passou no Senado há pouco tempo um projeto que permite municípios vender até 20% da sua terra para estrangeiros. É inacreditável. Leiloando o Brasil, né? E passou assim, liso. Estamos conversando lá com o parlamento, com a Câmara, para não deixar esse projeto entrar em pauta. Senão um outro país, não vou dizer qual é, né? Com toda certeza vai comprar quase 20% do Brasil. Um país só, né? Só mesmo que país, ele use aqueles sim. shell companies, né? Aqueles E se ele holdings, botasse, que na verdade é ele. quando o município tal aqui, se um país compra 20% ali, e ele vai ter uma mão de obra muito mais barata, porque vai vir gente de lá para cá para trabalhar, né? Ele vai começar a quebrar os outros pela concorrência. A tendência ou enfraquece os demais, ou com laranjas se compra outra parte. E se outro país, por exemplo, já dominar a infraestrutura e os portos... Que já está acontecendo muito lá no sul, né? No sudeste. Agora, de quem a culpa não é do outro país, somos nós. Que deixou. Você pode ver, sem entrar em detalhes aqui. Por que venderam a mina de nióbio de Catalão? Para que país? Queriam fazer, não foi no meu governo que foi vendido, foi no governo anterior. Quando foram para comprar Araxá, eu busquei a autoridade que decidia, falou, não vai vender. Eu te ofereço isso. Senão, o que o Elon Musk vai fazer no Brasil? Ele raramente sai do seu país, riqueza ali da... Raramente ele conversa com uma autoridade, né? Foi aí como acordo lá com o Fábio Faria, mas ele é um cara que é conhecido como o do carro elétrico. Nós já temos a bateria de nióbio, já temos fisicamente a bateria de nióbio no ciclotron em Campinas. E lá em outros locais também, você está tentando fazê-la também com grafeno, ou seja, a super bateria. Qual a diferença dela para as outras? Ela pode ser carregada de forma rápida, em poucos minutos. Você para teu carro, vai tomar um café quando volta, teu carro já tem uma autonomia de mais 400 km. Onde é que tem nióbio no mundo? 98% no Brasil. Nós não podemos pegar isso e vender in natura, como se faz, né? Em Araxá, ou como se entrega aqui em Catalão. Agora, cadê os senadores para se preocupar com isso? Cadê? Na maioria das vezes, a pessoa não dá bola. Tá? Aí eu vivo sob pressão. O senador não vive, o deputado não vive sob pressão. Tá? Me cobram tudo, e tem que cobrar mesmo. Tem que buscar saídas alternativas. Né? Agora, essa questão não era para ter passado na Câmara, a venda de terras. Meu Deus do céu, que negócio é esse? Será que eles não perceberam o risco do que está fazendo? Outro problema sério aqui, não depende do Senado também. Está sendo votado no Supremo o novo marco temporal. Uhum. Se passar, uma outra área, tamanho da já demarcada, que equivale a 14% do território nacional, que é a região sudeste, está demarcada como uma terra indígena. Acabou o agronegócio. O que o Senado tem que fazer? Isso é um crime de lesa pátria, apresentar uma proposta dessa. É chamar o ministro Supremo e por que você quer rediscutir o marco temporal? Então falta autoridade para o Senado. Chamar a responsabilidade do outro poder. Para mim, os caras me dão todo dia, tem 2 dias para responder sobre tal assunto. Inclusive já respondeu o pessoal, a jingle. A AGU responde lá, dá pena dos caras, né? Trabalho pra caramba aí. Agora o Senado tem que fazer esse papel. Por que deixar só com o Executivo? Até eu falei publicamente. Se for aprovado, eu tenho 2 alternativas. Entregar a chave para o Supremo ou não cumprir. Isso aqui é o fim do agronegócio, é o fim da economia brasileira. É o que parece. É botar em risco isso, né? a segurança alimentar nossa e do mundo. Mas por que certas pessoas colocam isso em pauta? O Fachin, que foi o ministro, reinterpretando a Constituição. Tomaram gosto. Há pouco tempo atrás ficou bonito, né? O Supremo decide ali que homofobia e racismo é a mesma coisa, decide. Ninguém é a favor do racismo e da homofobia, mas quem decide a lei é o parlamento. O parlamento. Eles não tiveram parte voto o executivo, porque eu posso sancionar, mas se eu vetar, a palavra final é do parlamento, derrubando o veto. Está acompanhando essa história, Wilder? Do marco temporal? Estou acompanhando e tenho acompanhado, inclusive, as falas do presidente aí. Ele tem toda a razão. Eu tive lá, Gustavo, 6 anos e meio. E tive a honra de, nos últimos 4 anos... Lá no Senado, né? No Senado. E o presidente, na época, era deputado. E a gente tinha, vamos dizer, uma das turmas nossas lá do Senado era eu, Magno Malta, Zé Medeiro, Petecão, que eram os amigos.
e que fizemos algumas reuniões, almoço lá, realmente no gabinete do Magno Malta lá, na época que o presidente saiu aí, que gostaria de ser presidente da República. Então, eu tenho acompanhado, Gustavo, e tive a oportunidade de trabalhar muito como senador da República. E fico muito orgulhoso de estar hoje empenhado, se Deus permitir e o povo goiano devolver a gente ou levar de novo ao Senado, pode ter, presidente, que você vai ter um parceiro que vai lutar com os mesmos objetivos, até pela nossa história e o patriotismo. Tive a oportunidade, Gustavo, de ter empresas em outros países, então eu sei o quanto o Brasil é rico, o quanto nós podemos fazer diferença, mas gerar emprego, qualidade. E eu tenho certeza que esse Congresso Nacional que vai vir agora vai mudar a história do nosso país, e o nosso presidente vai ter um apoio que vai dar essa segurança para o nosso país aí, aprovar matérias importantes, inclusive proibir outras que têm se alastrado ao longo dos tempos e pelos desfazer esquerda. umas podres que passaram, né, e que precisam ser desfeitas pelo governo de esquerda. Então está registrado aqui, o senhor vai estar alinhado com o nosso presidente Bolsonaro lá em cima, porque ele vai ser reeleito, isso aí tranquilo, vai ser no primeiro turno, a gente já sabe disso. Tá registrado. Com certeza, está registrado, Gustavo. E pode ter certeza cobrar disso. lá, hein, presidente? Eu vou honrar o meu povo goiano e vou honrar o propósito que eu quero estar no Senado. Então a gente precisa de um Senado justamente que possa colocar limites, né? Chega. Chega, esse Senado parece estar muito poder. fraco, cara. Eles não põem limite, eles têm rabo preso, não sei o que você acha, Major. É rabo preso? Eu não sei, eu acho o seguinte, que a mudança que pode vir agora vai certamente possibilitar um reequilíbrio de poderes no Brasil. Tem decisões do Supremo Tribunal Federal que usurparam competências de outros poderes, claramente. Quando impediram o presidente de nomear o diretor-geral da Polícia Federal, quando me validaram parte do decreto de armas do presidente. 172 interferências diretas, eu vi que saiu uma lista. Quando Nunca prenderam- teve isso na história, quando nem se prenderam- somar os últimos 4 presidentes teve Então, isso. quando prenderam o deputado Daniel Silveira, quando criaram o crime de homofobia por analogia ao racismo. Então, todas essas são decisões que Inquéritos ilegais. Eles estão loucos para aprovar o aborto também. Não, com certeza. Tá na agenda lá 2030. Então, eles não vão tentar agora me entender, mas o ano que vem, a gente não pode esquecer que quem for presidente vai escolher 2 no ano que vem. E os critérios que eu escolho, entre outros, né? A questão de pautas conservadoras. Essa é inegociável. Não, é negociável, não tem conversa. Né? Nós temos tudo para ser uma grande nação. As brigas não sou eu que provoco. O pessoal fala que eu sou encrenqueiro. Eu não provoco. Eles provocam o tempo todo. Você não viu uma palavra minha sobre censurar a mídia? Né? Defendendo ditaduras, defendendo o MST. Mas eles têm que fazer a carta Tá. pela democracia, né? São Eu eles. chamei de cartinha aquilo lá, né? Aquilo é uma brincadeira. É uma carta política, tem uma palavra lá que fala em democracia, como se a democracia fosse uma máquina que para contar voto. Eu posso confiar na máquina, eu não confio em quem fez o programa da máquina. Tá? Isso passou a ser quase que crime no Brasil. Mas está dando certo. Tenho certeza que teremos eleições transparentes no corrente ano. Você sabe que o nosso lado fez uma carta também, a Carta pela Liberdade, o senhor ficou sabendo? Eu não li, mas fiquei sabendo, não li ainda não. O nosso lado já fez uma Carta pela Liberdade, que é para contrapor essa carta deles, porque eles falam, fizeram 100 mil assinaturas em 24 horas, né? A assinatura do nosso lado, do lado verdadeiramente da democracia e da liberdade, fez 100 mil assinaturas em 15 horas. Ou seja, muito mais rápido. E sem a divulgação da imprensa, né? Porque o nosso lado não tem. Porque do lado de lá a imprensa o tempo inteiro falando dessa carta e colocando o link em tudo que é lugar. Agora, por exemplo, tá com... Cara, olha isso aqui. Eu saí de casa hoje para vir para cá, tava com 100 mil assinaturas. Olha quantas já tem. Tá sério, presidente? Alguém pega o óculos. Dobrou. 200 mil assinaturas em 24 horas. A minha mídia Agora social sim, 24 horas, que o dobro. é mais interage no mundo, a minha, né? Eu vou dar uma olhada depois. Eu tô assustado. Só dar uma força aí. Tá, eu não li a carta, tá bem feita a carta? Tá bem feita, falando que não há democracia sem liberdade. Sim. É só isso que a carta fala. Então, vocês são contra a democracia? A favor? Não há democracia sem liberdade. A gente está buscando pela liberdade. 200 mil, cara. Você acha que vai sair? Vai sair na imprensa, presidente? Você acha isso aqui? Não, de jeito nenhum. Não? A gente ajuda a divulgar, né? A gente pega os influencers que estão com a gente aqui Não, hoje. mas Vamos pessoal, divulgar, galera. Vamos divulgar essa carta, hein? Beleza? A grande imprensa Divulgar a carta do nosso lado. vem perder nossa credibilidade dia após dia. Exatamente por causa disso. Porque o poder não emana do povo. Você já viu ele falando isso, Major? O poder Já não vi, emana já do povo. vi, O povo já fica vi. chateado quando ele fala Não, isso. eu acho que a gente vive tempos estranhos também. Se for para pensar, presidente, a Constituição, o Judiciário tem garantido que as pessoas, e é bom isso que aconteça. Eu sou cristão, acho que todos aqui somos, acreditamos em Deus. Mas tem pessoas que não acreditam, e a Constituição garante que essa pessoa não acredite em Deus, por exemplo. Que é algo, para mim, Ela é protegida pela Constituição. a como pessoa qualquer pode não outra, acreditar em Deus.
Mas o judiciário quer impedir que você... Acredite. Não, quer impedir que você duvide das urnas, por exemplo. Você pode duvidar de Deus, mas não pode duvidar das urnas. Então isso é um absurdo. Toda e qualquer instituição pode ser criticada. Não, quando você fala isso, é ataque à democracia. Sim. Então, ataque questionar é um ataque à democracia. Não, o Fachin disse pior ainda. Ele falou o seguinte: questionar as urnas e atacar o voto do pobre. Eu tô até agora tentando entender como que ele conectou esses dois pontos. Olha só, ninguém está atacando o Fachin. É marxista-leninista. MST. Ele fala, né, quando conheceu um professor de esquerda, mudou a vida dele. Você tem vídeo dele apoiando a Dilma na reeleição. Tem. Então, um marxista passado, alguns nem falando em democracia. É mesmo quando eu vejo aqui Partido Comunista do Brasil falando em democracia. É um absurdo. É que nem você vê os Nardoni querendo ensinar pra gente como criar nossos filhos. Olha, você tem o Fernandinho Beiramar te ensinando a como você ser uma pessoa sadia. O ministro Supremo reunido com embaixadores, né, usurpando o poder. O poder do executivo. Porque os caras fazem a pressão tal que você, muitas vezes, não quer falar no assunto para evitar problemas. Tá? Desculpa aqui, se não fosse eu, o Brasil já estava na ditadura. Com certeza. Com certeza disso. Estava nesse caminho. E te digo mais, se eles conseguirem o que eles querem, vai virar. Você viu a matéria Você na imprensa sabe, né? semana passada que eu estou preocupado com a reeleição, caso contrário, eu vou começar a responder processo em primeira instância e criminalmente podendo ser preso. Eu estou preocupado com isso, ser preso. Tá não, presidente? Zero. Você sabe que esse povo é mau, né? Zero. Eles são mau. Zero. Não tem preocupação nenhuma, zero. O que te preocupa? Eu quero o futuro melhor do meu país. Quero a liberdade aqui. Não tenho medo, não estou preocupado em perder uma eleição numa democracia. Essa frase não é minha. Estou preocupado em perder a democracia numa eleição. Aí, muita gente tem consciência do que está acontecendo. Tá? Você pode não acreditar em mim, tudo bem, mas tem que fazer comparações. Bota eu o Fachin. É como se fosse uma eleição. Eu, o Barroso, eu, Alexandre de Moraes. Começa a fazer comparações. Teve uma declaração de uma pessoa agora há pouco, importante, né, que as eleições são de responsabilidade do Tribunal Superior Eleitoral. Não, é do povo, a eleição é do povo. É a festa popular. Não fala o tempo todo que a democracia não tem preço? Então, a palavra-chave é transparência. E nós vamos ter, presidente? Vai ter. Vai ter? Vai ter. Você sabe que a grande angústia do povo hoje, que a maioria é essa, né? Agora, quando eu falo sobre tem medo de falar isso, né? A imprensa massacra, né? E, logicamente, tem gente que fala, o cara está com medo de perder. Eu não estou com medo de perder, não, cara. Vê o que você tem a perder. Eu já estou com o prazo de validade vencido, passei dos 60. Tá nada, eu tá inteirão. Estou no último terço aí. Ainda. Último terço de vida, né? Já mais da metade do terço de vida e vamos deixar um Brasil melhor. Não tenho medo da morte, a não ser a morte eterna. Eu senti a morte. Se eu não tivesse acordado, não tinha sentido nada. Acordei com a maca batendo no avião, olhando para a cara do médico lá, o doutor Macedo. E quem é você? O que você está fazendo? Cadê minha mulher? O que eu estou fazendo aqui? Porra. Presidente, assim, a gente está junto. Estamos juntos, né, galera? Vamos ajudar esse homem no que der e puder. Né? O Gustavo, tem gente que acha que é imortal, Gustavo, é impressionante. O cara não se preocupa com o dia do ponto final dele. O dia do ponto final de todo mundo aqui, e quem está nos ouvindo, você vai ter um currículo. Esse currículo não é o curso que você fez. São mais do que suas ações na terra, as suas omissões. Não esqueça que Jesus foi crucificado por uma pessoa ter lavado as mãos. Então, quando você não toma partido, deixa para lá. Pode falar um palavrãozinho aqui? Não. Eu vi uma figurinha, né? Um casal foi comprar um picolé, daí o cara falou o seguinte, tem de limão e de bosta. Daí eu respondi, eu não gosto de limão. Então toma de bosta, exatamente, então. Exatamente. O limão é meio azedo. Então passa fome, pô. Exatamente isso aí. Eu vi isso aí, eu vi que... Acho que se eu postar mesmo, tá? Viralizou. Não foi meu, E olha que a comparação não tem nada a ver com o que a gente está vivendo hoje também, de qualquer forma, né? Tem nada a ver. Não, tem a ver, você pode ver. Muito mais doce que o limão. Tivemos eleições em... que cantada é essa? Ao vivo aqui. Tivemos eleições na Colômbia. Eu espero. Né? No Chile, eu voto no papel. Você pode ver. O TSE mandou observador ver eleições na França e os outros países também. O número aparecendo na tela. Você acha que nenhum de nós aqui, tenho certeza, nenhum de nós tem condição de observar nada. Você tem que ter nem tendo um profundo conhecimento de informática,
Se você não tiver os programas na mão e outras coisas mais, você... Só olhando para a tela, você não Você sabe não- o que você não aconteceu sabe. por trás que fez aquele número pode aparecer, né? ser justo? Pode. Nem só quer transparência. Presidente, tem decisões judiciais no exterior que consideraram as urnas eletrônicas nos países aí inconstitucionais, justamente porque o cidadão médio não consegue compreender como nós, eu imagino. A contagem de voto entender tem que ser pública. Ou todo Como é que cidadão você tem que aperta ser um botão? capaz de entender o processo. Totalmente Senão, o processo. sem E engano, a gente Você não pode ver, consegue. eles convidam as Forças Armadas. O Comando de Defesa Cibernética levanta em torno de 600 vulnerabilidades. A gente apresenta 12 sugestões, 2 que não dá para negociar. São sugestões, mas 2 inegociáveis. Tá? É o teste de urna no dia da votação. No dia da chega na tua sessão, tem 10 urnas lá. Daí essa urna aqui, vem para cá, bota a reserva aqui. O cara bota o dedão e começa a votação. Como é que é a votação aqui também? Eu convido você, já votou? Vote aqui de forma aleatória, quem você quiser, diferente do que você votou lá. Você vai votar e vai ser filmado. Então essa filmagem, vai ter a contagem visual, quando apertar a zerésima, vai aparecer a tripa, que tem que bater aqui. No momento o TSE não quer aceitar isso aí. isso é muito estranho. Não E é a uma outra- coisa que leva e a aumenta outra- o custo nem nada. Zero custo. E a outra proposta é a contagem exatamente como é feita a apuração de votos da Mega Sena, dos cartões sorteados na Mega Sena. Acaba as apostas, 19 horas, está dentro do computador, 200 milhões de apostas, é feito um backup, né? Eles têm um outro nome lá, e vai para outro computador. Então você tem 2 computadores exatamente com a mesma quantidade de apostas. Sim. E uma hora depois, quando se sorteia os números, são apurados de forma simultânea. É, sistema redundante, né? Isso, redundante. Se você, por exemplo, subornar umas 15, 20 pessoas que estão ali, você pode realmente enxertar com o cartão premiado aqui um lá. Mas você vai ter que Mas é 20 difícil pessoas, demais. E você, já falei na caixa, se alguém quiser um dia ver isso aí, a gente convida. Vou até boa ideia aqui, vou convidar a gente do povo para assistir o sorteio. As Eu eleições vou. é a mesma coisa. O mesmo duto que leva os votos, né, do Brasil todo para dentro da sala cofre, uma sala do lado, sala da Comissão de Transparência Eleitoral, que está lá as Forças Armadas, está o AB, As tá a pessoas PF, que eles tudo. convidaram. Exato, o mesmo computador conta. Quando acabou a apuração, a mesma fotografia. Também não quero. Eu não Isso vou aí nem por falar não aqui que quer? eu apoio isso, presidente, porque senão a Polícia Federal me busca lá em casa amanhã e eu caio no inquérito, entendeu? Olha, para ficar bem registrado, é o Você vê, presidente. eu tava Porque questionar e pedir transparência é crime hoje. Né? Eu estava num posto de combustível, em Brasília agora, a empresa começou a perguntar sobre isso. Leram o inquérito da PF? Não. Então não vou discutir com vocês. Não vou discutir. Não leram. Pois é, o inquérito não terminou, mas eles têm a conclusão deles lá, né? Presidente, olha, eu vou ter que encerrar, me desculpa, eu vou ter que ir numa motociata agora. Eu até gostaria de ficar mais tempo com o senhor aqui, mas a gente tem uns compromissos, né? Major, Wilder. Motociata. A gente tem a motociata, a galera tá lá esperando a gente. Eu acho que tem uma moto sobrando lá? Parece que tem. Tem? É uma mobilete? Tem um velocípede para Bora, você. bora, você entra na mobilete com a gente, não tem problema não. A gente empurra no início, pode ser? Vamos lá. Então bora, vamos lá, galera? Bora lá, Valeu, galera. abraço. Valeu. Um abraço.